Ei, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Anderson Gandra, sou o CEO aqui da GR, aqui da assessoria contábil, está do meu lado aqui a Darge também, que é a nossa sócia aqui, que faz parte da operação como um todo, que está na ponta. Boa tarde, pessoal. Falando só um pouco do que a gente faz aqui, o que a gente vai partilhar de conhecimento com vocês, né? Atualmente, nós somos uma empresa de consultoria e em assessoria contábil e tributária focada em operações logísticas e transporte rodoviário de cargas. Então, aqui no nosso escritório, nós só atendemos a transportadoras e operadores logísticos. Nós não fazemos nenhum tipo de contabilidade que não seja esse, por uma questão estratégica nossa. Nosso escritório ele nasceu em 2015 e eu trabalho com transporte desde 2003. Então, assim, a gente tem uma profunda experiência não só na parte tributária, mas na parte operacional do negócio em si. Então, comecei no chão de fábrica, o nosso escritório nasceu dentro de uma transportadora, né, Dash? Literalmente. Nascemos numa garagem de uma transportadora na oficina mecânica em 2015 e agora a gente atua a nível nacional ajudando a diversos terem sucesso aí no seu negócio. Falando um pouco sobre o tema, né, proposto, né, nós aqui da GR já estamos mais de 6 meses imersos na reforma tributária, pontuando todos os impactos, né, todos os impactos que está acontecendo na reforma tributária no transporte rodoviário de cargas. Então, a gente está pontuando, e a gente vai trazer aqui muitos insights para vocês, e a gente já está ajudando aos nossos clientes aqui a se adaptarem às mudanças que virão a partir de janeiro de 2026, ali para ter eficiência de carga tributária, e também não é só eficiência não, né? Sair na frente, né? E como nós temos esse perfil colaborativo, né, integração com nossos clientes, a gente já viu essa necessidade. Então, assim, nossos clientes de base já têm workshops, né, periódicos, onde a gente está oferecendo essa bagagem de conhecimento, mostrando os próximos passos, né, assim como tem aqui o webinar. Então, assim, a gente tem que sair na frente mais do que nunca, né, Anderson? Porque a gente vai tratar agora 2 regimes tributários em paralelo, né, até que se migre definitivamente a reforma tributária em si. Tá? E para vocês aqui que são donos de transportadores, atuam na atividade comercial aqui, tem uma mudança significativa. E aí, à medida que a gente vai aqui na conversação, eu peço a todos vocês que queiram falar, só levanta a mãozinha e a gente vai falando paulatinamente aqui, tirando as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? A gente vai partilhar aqui um pouco do nosso conteúdo, mas eu quero que essa aula, esse workshop, seja muito dinâmico. A gente vai direto ao ponto. A gente vai direto ao ponto aqui, né? De fato, ali. Pessoal, se vocês puderem aí manter os seus áudios fechados, ajuda a gente aqui no nosso processo aqui. Beleza? A gente vai direto ao ponto, que são os principais impactos que vai acontecer. Vai ter remodelagem de transportadora, da forma como opera, vai ter que modelar. Então, a reforma tributária, já dando já uma introdução, ela vem para modelar vários negócios e a gente vai entender, a gente está entendendo que vai vir muitas oportunidades e desafios para quem estiver muito bem preparado aqui nessa operação. O ponto-chave é esse, né, Anderson? Preparo. Por quê? Muitos ficam assustados, está vindo a reforma, mas esse momento de preparo vai ser fundamental para os transportadores continuarem no mercado e garantindo a competitividade. Porque a gente vê, sim, vai ter aumento de carga? Tem, mas muita oportunidade também vem por aí. Beleza. Dúvida, pode aqui comunicar aqui no chat também, tá? O Luiz e o Marcos aqui atrás aqui para nos ajudar aqui, nos auxiliar aqui em relação às dúvidas. Tá, pessoal? E a gente vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. A gente vai pontuar aqui o que vai acontecer de impacto na precificação de frete e como muda o jogo, porque você vai ter que entender como a sua transportadora vai operar no modelo de negócio para você ter um diferencial competitivo. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto.
Todos estão conseguindo enxergar a nossa tela? Só dá um joinha aí. Certinho? Então, vamos embora, né? Deixar a Dardi falar um pouco aqui, né, sobre essa parte introdutória e, à medida que ela for introduzindo, eu vou interrompendo ela de como isso vai ter um impacto direto na sua operação, tá ok? Pessoal, então, de forma teórica aqui, né, a gente vai ter os insights, né, da prática, mas de forma teórica, o que aconteceu com a reforma? É basicamente a substituição dos tributos, né? Hoje nós operamos com o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E aí, essa reforma, ela vai substituir essa gama de impostos, substituídos ali pelo IBS e a CBS com o imposto seletivo em conjunto. Então, isso significa também, né, siglas, né? Nomenclaturas, o que antes a gente estava habituado a chamar embute o ICMS no seu preço, embute o ISS, né, PIS e COFINS, qual a alíquota efetiva. Então, toda essa nomenclatura a gente vai estar aqui na dinâmica substituindo por IBS e CBS. Então, essa substituição de tributos hoje vai modelar uma figura de extinção paulatinamente, né, a gente vai ter extinção aí do ICMS e ISS para o IBS, ok? E, posteriormente, também teremos a substituição do imposto PIS e COFINS para o CBS. Então, Dardi, vamos aqui dar uma pausa aqui agora para explicar. Atualmente, hoje, num processo de precificação de frete, ou você dá o frete fechado, ou você dá o frete mais o valor do ICMS, tá? Dardi, o que muda em relação a esse processo de modelagem sobre o ICMS para o IBS em relação ao modo tradicional atualmente? Atualmente, a gente tem a forma de precificar, né, de embutir o imposto ali no seu frete, o cálculo chamado por dentro, né? Onde a gente faz o cálculo ali do frete base e embute no seu preço, nas propostas comerciais, na formação ali do preço de venda, o valor, né, do destaque do ICMS e do ISS. Isso é chamado cálculo por dentro. E aí, com a extinção do ICMS e ISS para o IBS, a gente tem o chamado agora cálculo por fora, que é onde a reforma busca trazer mais simplificação e clareza nesse sentido, que antes um cálculo que era meio complexo de se introduzir, né, na operação, muitos tinham dificuldade ali, hoje, com essa dinâmica de mudança, o preço vai ser calculado por fora, então você vai ter uma alíquota para ser aplicada já sobre o seu frete. Beleza, Darja. Então, assim, sobre o ICMS está pacificado. O outro tributo que a gente vai ter de mudança, que vai ser mais rápido aqui agora, é a mudança do PIS e COFINS, dependendo ali da forma de tributação da transportadora, se está no lucro real ou lucro presumido. E aí, a gente aqui com os nossos clientes, a gente consegue monitorar as alíquotas efetivas de PIS e COFINS no lucro real, até para ajudar no processo de precificação de frete e suporte. O PIS e COFINS vai ser substituído por qual tributo na reforma tributária, Darja? Hoje nós temos PIS e COFINS serão extintos também gradativamente pela CBS, contribuições sobre bens e serviços. Então, já se familiarizem aí com essas nomenclaturas, né? Que hoje a gente já tem muitas siglas, né, no Código Tributário. E aí a gente vai entrar agora com mais essas duas. Então, a CBS veio para substituir o que chamamos hoje de PIS e COFINS. E aí vai sendo eliminando cumulativamente nessa carga para transportadores. Por quê? Em determinado momento, pessoal, vocês vão conviver na precificação ali do frete, além da gente ter os encargos normais, vocês já vão começar a se familiarizar com esses dois, né? A CBS trazendo ali os encargos federais na formação do teu frete, tá? Beleza. E um ponto importante aqui, falando sobre essa questão do CBS, pessoal, sobre o PIS e COFINS, é o seguinte: o que vai acontecer com a reforma tributária para quem trabalha na parte comercial, já deve estar acontecendo com vocês, né? O embarcador, quando ele for escolher uma transportadora para ser o seu fornecedor, ele vai querer a garantia do crédito dele. Então, o que difere e qual vai ser a grande mudança hoje
da parte tributária na contabilidade em relação à reforma tributária. Atualmente, o teu embarcador não se preocupa se paga ou não um tributo, mas ele toma crédito pela contabilidade. O que vocês precisam ter em mente é que o crédito na reforma tributária deixa de ser um crédito de escrituração contábil e agora ele passa a ser um crédito financeiro. Em resumo, o embarcador vai contratar uma transportadora, essa transportadora, se não pagar o tributo, o embarcador não tem direito ao crédito. E o que ocorre na atividade de transporte? Desde 2003, quando eu trabalho com transporte, a gente vê que existem transportadoras que entram numa operação e a gente fica se perguntando, cara, como é que o cara dá um valor de frete desse e consegue manter essa operação? Com certeza ele está se financiando com o tributo, certo? E aí, se financiando com o tributo, ele torna-se mais competitivo. E aí, um impacto positivo para a reforma tributária é que vai trazer mais competitividade, ou seja, o embarcador só tem direito a crédito se o transportador efetuar o pagamento do tributo, tá? E aí é onde a gente vai ter oportunidades bem significativas no mercado de transporte. Por quê? O que está acontecendo? E que todo mundo vai ter que fazer, inclusive os transportadores. Os embarcadores já estão fazendo saneamento dos seus cadastros e verificando quais transportadores estão se adequando à reforma tributária. Então, o que nós aqui da GR Assessoria estamos fazendo com os nossos clientes? A gente já está preparando os nossos clientes para a reforma tributária para sair com um diferencial competitivo e de informar para o cliente que eu vou dar garantia de crédito para ele conforme a minha gestão. Quem trabalha na parte comercial e da transportadora vai ter que ter uma linkagem muito forte com o departamento financeiro, com o fiscal e com todos os seus fornecedores. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a tomada de crédito e como isso vai impactar no processo de precificação dentro desse processo. Tá ok? Wesley está com uma dúvida aí, ó. Wesley, pode falar, Wesley. Wesley, Daniel, quer falar, Daniel? Daniel, pediu fala? Vou seguir então, hein? Vamos seguir então, Nath. Então, temos a extinção do PIS a COFINS. Pelo CBS, pelo CBS. E ICMS e ISS pelo IBS. E nesse grande modelo de substituição, a gente vai ter um modelo chamado IVA-DUO. Deixa eu ver se o próximo. Um detalhe importante. Antes do IVA-DUO, a gente tem o imposto seletivo, né, que é o chamado antigo IPI. A gente já trata como se já tivesse extinto, né? Porque a gente está tão imerso aí com a nomenclatura, mas o IPI, ele tem ali a tributação, né, pela tabela TIP, e tem alguns produtos chamados que serão dados como imposto do pecado, né? Cigarro, bebidas alcoólicas, alguns produtos perigosos. E aí, o que de fato importante veio para o nosso setor do transporte de carga? Haverá um grande avanço quanto à tributação na aquisição de ativo imobilizado. Então, o que antes tinha IPI, ele não terá incidência ali na aquisição de caminhão para a tua operação. Então, isso também foi um grande fator que foi relevante para o setor, porque ele vai ter aí essa substituição, tá bem, pessoal? Então, a gente não vai ter mais a incidência ali do IPI. E esse imposto seletivo, ele vem sendo votado gradativamente, tá? A gente está trazendo para vocês as novidades que saíram até então, mas a fins de regulamentação estadual, para caso do IBS, né? Alíquotas gradativas de CBS, a gente já tem umas aí em início, já em 2026, mas ainda está em processo de evolução. E aí, esse grande modelo de adoção de substituição tributária, a gente vai ter um modelo chamado IVA-DUO. Por que DUO? Porque eu vou ter a substituição da CBS, que é ali a incidência PIS, COFINS e IPI, substituído pela contribuição sobre bens e serviços. E para os impostos de competência municipal, ISS, e ICMS estadual, nós vamos ter a substituição do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal.
E aí vem a grande questão, né, que é o que a gente tem muita demanda de novos clientes, até dos nossos clientes de base, que a gente opera com planejamento tributário constante, é a significativa mudança em relação ao crédito. O que a gente determina crédito amplo, né? A reforma trouxe essa possibilidade de você amplificar a volumetria de seus créditos, o que antes era permitido só para o lucro real. Hoje, a gente vai ter a dinâmica de não cumulatividade independente do regime. É como se, muitos brincam hoje que o lucro presumido está perto de acabar, né? Porque ele vai passar a ter essa possibilidade de crédito, é claro que com os critérios que a gente vai conversar aqui sobre como ele vai poder te fornecer. Então, com essa adoção do crédito, né, as empresas vão poder se acreditar de tudo que você tiver de insumos ali da tua operação, desde que estejam validados com documento fiscal. E aí, ativo imobilizado, né? Isso tudo vai reduzir a tua carga efetiva, possibilitando também melhor precificação, né? Porque com a carga que tínhamos antes, dependendo do regime, você não conseguia se creditar. Com isso que acontecia, a tua alíquota efetiva, de fato, ficava bem elevada. O que agora não, com a oportunidade do crédito amplo, você vai poder ter um frete bem mais competitivo, porque você vai poder tomar crédito aí de toda a tua operação. Não sei se o Daniel consegue falar, o Wesley estava querendo falar, ativou o som deles aqui, ó. Permitir microfone. Daniel, quer falar, não, Daniel? Acho que foi agora, hein? Permitir microfone. Vamos tentar aqui ser um pouco mais prático e dentro da nossa operação ali, de como vai acontecer. Então, você imagina só o seguinte, né? Para quem opera com frota agregada, por exemplo, vai ter que verificar essa modelagem de negócio dentro do processo de precificação. Porque atualmente, quando a transportadora ela vai para o crédito presumido, literalmente, ela não se importa muito com os créditos que ela tem hoje. Na nova modelagem, por exemplo, o embarcador que vai contratar uma empresa do Simples Nacional, que aí também tem uma grande viés, porque se o Simples Nacional não calcular o CBS e o IBS por fora, o embarcador não tem direito ao crédito de uma alíquota que o governo federal está em torno de 26% a 28%, certo? Então, o transportador que opera com TAC e com meio agregado, sobre ter a tomada do crédito, a gente vai verificar se esse modelo de negócio vai sobreviver, porque você vai ter 28% sobre o valor do frete, mas talvez se você não fizer os seus fornecedores gerarem crédito para você, vai ficar inviável a sua operação. Então, assim, mais do que nunca, o departamento comercial vai ter que estar alinhado com todos os seus fornecedores para saber se dentro da transportadora eles estão gerando os créditos suficientes para dar suporte a uma carga tributária vantajosa. Em relação ao TAC, né, se o TAC aderir ao IBS ou CBS, a transportadora vai poder ter direito ao crédito. Em relação ao MEI caminhoneiro, por exemplo, nós teremos uma alíquota de crédito presumido que deve sair agora em setembro, já a partir de janeiro. E aí, o que vai acontecer dentro das transportadoras? A gente vai ter que modelar a precificação com base no seu custo, ou seja, se você precificou usando o TAC, quanto é que eu vou ter de crédito desse TAC? Porque a contratação vai ter que gerar crédito. Se não gerar crédito, você absorve esse custo e, consequentemente, vai romper a sua margem de lucro se você não tiver o seu fornecedor gerando os créditos específicos. Então, o que traz de bom aqui? A transportadora tem amplo crédito, né, Hoje? Hoje não tem tantos créditos, mas agora na reforma tributária vai poder tomar crédito de tudo. Mas a validação vai da qualificação desse fornecedor. Então, por que a gente sai na frente? Você já tem que começar a ver nos teus fornecedores, não só o principal custo, que é o TAC, o agregado, mas de toda a tua cadeia de fornecedor, né? Borracheiro, combustível, quem é que te dá essa capacidade de te gerar crédito? Ele está habilitado? Ele já está ciente das mudanças que estão por vir? Vão te poder fornecer documento fiscal? A gente sabe que, dependendo do fornecedor, do regime dele, né? Ele não se importa com isso, essa é a verdade. Mas o que vai te garantir essa tomada do crédito? É a qualificação dele. E a opção dele
por essa reforma, principalmente no que se refere às empresas de Simples Nacional, porque no caso deles vai ser algo facultativo. Eles vão poder optar estar na CBS ou não para te fornecer crédito. Então, é importante também, nesse momento, validar ali o volume de fornecedores que são do Simples Nacional, por exemplo, o volume de agregados que são TAC. Então, tudo isso já é um deverzinho de casa que você começa a fazer para tomar decisão na qualificação desses seus fornecedores. Você vai poder continuar com ele? Se ele não se adequar à reforma, né, qual é o recurso? Você vai ter que procurar novos fornecedores que vão estar capacitando para você poder tomar esse crédito com validade, tá? Porque, como o Anderson falou, não basta agora emitir o documento fiscal, né, ou simplesmente ter o pagamento daquela despesa na contabilidade. De fato, a gente vai ter um grande conta corrente aí da Receita Federal, um portal, né, que é a apuração assistida, onde vai ter essa troca de informação quase que em tempo real. Então, se a gente não tiver essas notas validadas, né, esse envio de informações dos teus créditos, né, dos seus insumos, né, manutenção, contratação de frete, carretos, tudo ali nessa base, você não vai conseguir se acreditar na mesma proporção. Verdade, eu tenho uma observação a falar para todos vocês, tá? Atualmente, como é que funciona ali a sua tomada de crédito? Como é que funciona hoje aí dentro da sua transportadora a tomada de crédito? Para você obter o crédito, basta a contabilidade fazer o registro, no mês subsequente você tem a guia de recolhimento. O que vai acontecer com a reforma tributária? Nós teremos uma coisa chamada apuração assistida. E vocês precisam ter em mente que na reforma tributária o documento fiscal é rei. Ou seja, não existe tomada de crédito sem a documentação fiscal. Porque nós teremos um portal da reforma tributária onde cada empresa vai ter acesso e à medida que você, por exemplo, você como transportadora comprou pneu, o seu fornecedor de pneu emite uma nota fiscal, sobe para o portal da reforma tributária, você fica sabendo em tempo real essa compra e se essa compra está gerando crédito para você. Agora, imagine você que está precificando um frete e vamos agora, uma prática de mercado muito existente aqui, pontual aqui no processo aqui de transporte rodoviário de carros. Às vezes, o transportador opta por subcontratar toda a sua operação. Então, ele é o contratante, subcontrata essa operação, e aí a legislação de todos os estados, ou quase todos os estados, dispensa a emissão do CTE de subcontratação, e o cara emite lá um CTE só para efeito de faturamento, ou não emite. Como diversos transportadores que operam no Simples Nacional como subcontratado, o contratante não exige uma documentação dele, simplesmente paga, e aí ele não oferece esse frete de subcontratação à tributação. Isso vai mudar na reforma tributária, porque uma vez que você é transportador e está subcontratando um frete, a subcontratação atualmente não tem incidência do ICMS. Só que com o IVA-DU, a subcontratação, você vai ter direito ao crédito, ou seja, ele vai passar a pagar o ICMS como um frete subcontratado e o transportador contratante vai tomar o crédito. Então, para quem está no presumido e no lucro real, eles vão ter que cobrar essa documentação, esse subcontratado vai ter que efetuar o pagamento para que a transportadora tome o crédito. Mas, Gando, o que tem isso a ver com a sua precificação? Aí você precificou 28% de alíquota sobre o frete, mas gastou, sei lá, R$1.000 foi o frete, 700 você passou para o subcontratado. Só que você vai, se esse subcontratado não tiver o documento fiscal, você perde 28% sobre o valor de R$700. E isso vai onerar a transportadora e diminuir a sua margem de lucro. Então, o que vai ter aqui também é importante? A cadeia de fornecedores, os cadastros de fornecedores vão ter que sofrer um saneamento para verificar quem vai te dar direito ao crédito. E a gente sabe que a reforma tributária vai vencer quem tem gestão de caixa e quem tem gestão operacional. Porque a gente acredita aqui é o seguinte, que muitas transportadoras que precificam de forma equivocada, ou não tem uma boa gestão, ou não é bem assessorado, esse cara não vai ter condições de permanecer no mercado, uma vez que o crédito não é mais na escrituração contábil. O crédito é
financeiro e através de um documento fiscal. Então, não tem mais como ligar para a contabilidade assim, para adicionar uma despesa aí para diminuir o meu CDS e IBS. Não tem como. A apuração é em tempo real, pessoal. Isso tem um impacto diretamente na sua modelagem de negócio em si. Esse é um item que a gente precisa tentar. E aí, Nath, o que vai ter na mão? A empresa tem que ter o resultado dela, o financeiro na mão, para ajudar a galera do comercial a precificar de forma correta. Né? Porque aí, no modelo do lucro real, por exemplo, hoje, né, já fazem assim, quando vai formar a precificação para um contrato específico, reúne-se ali a alíquota efetiva do último período, quanto que eu posso praticar embutindo os impostos aqui nessa operação. Hoje, além da parte ali do acréscimo da carga tributária, a formação do TOFET, vai ter que se observar isso. Esse cara, né, esse meu fornecedor, ele vai poder me fornecer, além do meu custo, ele me fornece o crédito. Então, assim, o olhar muda completamente no sentido de que eu não vou olhar somente para um crédito específico, como a gente apura, por exemplo, PIS e COFINS, né? A gente vê ali no lucro real os insumos que me dão direito a crédito, pedágio, seguros, e eu coloco ali a rúbrica. Hoje, não só esses insumos vão estar dentro do PIS e COFINS, ali da CBS, a gente vai poder aproveitar uma gama maior, né, de insumos ali ligados à operação, porém, eles precisam estar com essa conformidade, que é como o portal já diz, né? Apuração assistida, por quê? Eu até brinquei outro dia que é assistida pela Receita Federal, literalmente, e validando esses documentos. E aí agora eles vão ter a nomenclatura, né, documento fiscal eletrônico. Então, o que antes não possuía documento fiscal, isso é um ponto importante da gente levantar também, a gente tinha ali nota fiscal de serviço eletrônica, CPE eletrônico, nota fiscal DANF, mais cédulas de seguro, né, uma cédula que você tem, ele vai passar a ter que é o documento fiscal eletrônico, para validar essa despesa. O que era antes fatura de locação. Agora a gente vai ter um DFE eletrônico, um documento eletrônico que vai validar essa despesa. Então, tudo vai estar dentro dessa operação assistida, de maneira que esses teus créditos todos tenham um documento fiscal válido para a gente aproveitar aí nessa tomada de crédito amplo. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar atento, que não é só mais na precificação, né, além de você incluir os seus custos, a carga tributária por fora, toda essa dinâmica, né, os departamentos têm que estar envolvidos, né, porque senão perde visão. O teu compras tem que estar alinhado, o teu comercial tem que estar alinhado junto com essa mudança, para todos aproveitarem de maneira ampla, definitivamente, todos os créditos da cadeia, né? Pessoal, eu vou abrir aqui agora, para quem tiver alguma dúvida, pode sinalizar se tem uma modelagem de operação que tem alguma dúvida, só para a gente ter dinâmica aqui, usar o conhecimento de vocês aqui para a nossa conversa. Tem alguém que quer falar alguma coisa, tem um ponto a falar, que pode ser alterado aí? Alguém? Só levantar a mão aí, que a gente vai permitir o áudio aqui, o Rodrigo. Vamos abrir aqui, ó, habilitar aqui, ó. Olá, Rodrigo. Opa, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Só tenho uma dúvida ali em relação à tomada de crédito através do combustível. Isso vai valer ainda? A tomada do crédito através de combustível, ela permanece porque esse aí está no regime monofásico, tá? Então, está lá na primeira fase da cadeia, mas aí você também vai ter que ter aquela questão da emissão do documento fiscal. Então, o regime monofásico ele já garante, já no processo lá da distribuição, pagamento lá das contribuições de PIS e COFINS, que vai ser o CDS, vai permanecer. Certo, obrigado. Tá? Mais alguém, pessoal? Luciana, vamos aqui permitir o áudio aqui da Luciana. Vamos lá, Luciana. Olá, boa tarde, pessoal. A minha dúvida é referente às transportadoras que atuam com o regime lucro real. Como será a tomada de crédito para os agregados que são MEI, já que o regime vai ser diferente? Tá. Sobre os agregados que são MEI, a Lei Complementar 214, ela prevê um crédito presumido, e esse crédito presumido será
calculado anualmente e vai ser liberado o percentual desse crédito no mês de setembro. Então, todo mês de setembro de cada ano, a gente vai ter a presunção desse crédito, porque garante o período da noventena para, a partir de janeiro, começar a valer. A gente está aguardando aqui o mês de setembro, aqui agora, onde a gente vai ter essa previsão de crédito presumido para quem é MEI, e aí você vai poder verificar qual vai ser a tomada de crédito. E com base nessa presunção, o que as transportadoras terão que fazer? Terão que fazer simulações, certo? Para validar se essa operação vai ter direito ao crédito e como vai ser a sua precificação. Então, vai acontecer em todo o mês de setembro. Então, para 2026, como vai estar na fase de teste, a gente vai ter uma presunção, onde a gente vai poder fazer as nossas simulações. Setembro do próximo ano, libera uma nova presunção, para em 2027 já está valendo ali a substituição dos créditos de PIS e COFINS. É importante ressaltar, pessoal, que a gente tem um prazo muito curto para se adaptar à reforma tributária. Por exemplo, aqui na GR, a gente já está fazendo checklist para todos os nossos clientes para validação de contratos. E aí, um ponto agora, falando para vocês que estão trabalhando, um ponto importante no comercial. Para quem tem contrato de médio e longo prazo, tem que sentar com o jurídico e prever uma cláusula contratual de volatilidade de alíquotas provenientes da reforma tributária, para que não haja nenhum tipo de litígio no momento da precificação. Então, se você está no processo de negociação de bid de frete, já tem que prever uma cláusula se vai ter essa volatilidade de alíquotas, porque vai vir muitas mudanças ainda. Então, é o momento de você validar os contratos que vocês já têm hoje. Se for um contrato de longo prazo, fazer aditivos já prevendo toda essa questão das alíquotas, e os novos contratos já embute uma cláusula onde deve prever a alteração da precificação com base nas variações dessas alíquotas do IVA que virão daqui para frente. Tá? Mas é isso que vai acontecer, tá? Alô, Luciana. Rodrigo quer falar também aí. Rodrigo. Opa. Um outro fator importantíssimo, além da questão dos contratos, né, é a adequação sistêmica. A gente que vem do operacional, né, a gente enxerga muito isso, a adequação do teu sistema. Então, um fator importante de atenção. Como é que está o teu sistema hoje, né? Faturamento, sistema integrado, RP, está adequado aí às mudanças? Porque a gente já tem instruções normativas que nesse checklist que a gente tem já indica isso, consultar o teu sistema, porque a partir de outubro a gente já tem NCMs em mudanças, né? Nova nomenclatura de classificação tributária, porque é o que substitui ali um CST, a operação tributária. Então, aquilo que está configurado na tua rota aí, né, CFOP eu vou operar com CST 00, com CST 060. Essas indicações, elas já começam a ter que compor base no teu sistema. Então, esses parâmetros também, né, a tua parte fiscal, operacional, precisam estar com pontos de atenção para andar em conjunto com a reforma, para não ficar nada ali de última hora. Por quê? De última hora não vai funcionar mais, Anderson, né? Porque a validação da Cefaz, assim como já é a crítica do CTE hoje, né? Você tenta emitir o CTE, por algum motivo, algum campo não está preenchido adequadamente. Ele já traz o retorno de recusa do documento. Assim vai ser, né, com a implantação dos campos obrigatórios para a reforma. Então, CFOP inadequado, o documento já não vai subir, não vai ser emitido, né? Rota inadequado, que é o que a gente vai entrar nesse ponto. Por que a Receita, com a reforma, trouxe isso? Com esse princípio do destino, né, a gente vai ter a tributação agora no destino. Então, é como se você fosse ali já saber a tua carga tributária no momento em que você vai fazer ali aquela medição do frete. Aí, Odávio, só a título de ser mais didático em relação a essa precificação, eu sempre gosto de trazer um exemplo que eu sempre falo. Quando a gente vai no marketplace lá, fazer a compra de um produto e não tem um frete embutido, a gente joga o nosso CEP e aí, com base no destino, ele calcula o valor do frete. E aí a gente tem um produto final.
isso vai acontecer na precificação no transporte. Você vai ter o seu valor de custo e você só vai conseguir dar o valor do preço final sabendo, jogando certo, ou seja, o destino daquele transporte que vai ser pago no destino, e aí você tem o valor do frete. Isso vai exigir tecnologia, porque a gente vai ter que ficar antenado a regra fiscal de todos os estados, né? Atualmente, a GR aqui tem mapeado a legislação de todo o Brasil no quesito de transporte, e aí os escritórios de contabilidade que trabalham de forma, posso dizer, local, vão ter que se submeter à legislação de todo o Brasil, né, Rani? Do Brasil. Por quê? Nesse exemplo, hoje, se você emitir um CFOP inadequado, você faz até autoriza. Depois de uma fiscalização, uma questão é que ele vai criticar. Mas nesse sentido, por exemplo, se você fizer um frete em São Paulo, né, terminou no Rio de Janeiro, você faria ali início de operação em outra UF, se for um contribuinte que não está escrito lá, tá, pessoal? 6932 e paga o ICMS antecipado. Nessa questão do princípio do destino, o cenário muda. Por quê? O imposto vai ser pago aqui para o Rio de Janeiro, com a alíquota unificada ali do IBS. Então, a gente vai acabar também, Anderson, com a GNRE antecipada, né? Diferencial de alíquota, tudo isso é pensando na simplificação e arrecadação tributária, tá, pessoal? Então, esse princípio do destino veio para unificar a tributação nos estados e diminuir essas questões de pago de FAO aqui, é uma guia separada, recolhe mensal, paga antecipado. Então, com esse princípio do destino, a gente vai ter a unificação também desse recolhimento, tá? Com esses diferenciais de alíquota, substituição tributária, que é uma dor de cabeça, né, para a cadeia de indústria, do atacadista, também tende a eliminar esse princípio da tributação do destino. Legal, viu o que a Haddad falou aqui, galera? Então, aquela questão da GNRE, de recolhimento antecipado, isso vai deixar de existir, né? Isso dentro do cronograma, né, de implantação da reforma tributária. Isso é bem interessante dentro desse processo. Então, é bem legal. Acabou o GNRE, né, com a reforma tributária. É claro, pessoal, que a gente ainda tem um momento de dor, né? É bom reforçar isso aqui, não vai ser de imediato, né? A gente, a partir de 2027, a gente vai ter mudanças mais significativas, tá? Mas a tendência é essa, até 2033, tudo isso que a gente está vislumbrando aqui acontecer paulatinamente, tá? Beleza, pessoal, quem tem alguma dúvida, pode levantar a mão aí, quer entender um pouco melhor essa operação, de como vai acontecer na prática, só levantar a mãozinha aí, que a gente está à disposição de vocês, beleza? Acho que torna até um pouco mais dinâmico aqui o nosso webinar aqui, não só a gente só falando aqui. A gente fala sobre implicações, né? Uma das coisas que também é bem positiva em relação a isso, do princípio de destino, é que, às vezes, comercialmente, você precisa abrir filiais apenas para documentação fiscal. Não vai fazer muito sentido, tá? Com a reforma tributária, você ter filiais para documentação, emissão de conhecimento de transporte. Por quê? Porque o imposto vai ser pago no destino. E aí você abriu várias filiais no Brasil inteiro só para emitir documentação fiscal, né, não vai fazer sentido algum, exceto se você precisa de uma filial ali para ter ali o seu garageamento, todo esse processo em si. Tá? Então, essa também é uma das implicações aqui também da reforma tributária. Crédito amplo na cadeia. Tem pergunta aqui no chat? Vamos lá, pergunta no chat. Será permitido o crédito do subcontratado autônomo? Sobre o TAC. Então, assim, o TAC, você vai poder tomar crédito do TAC desde que ele faça opção por apurar também o IVA. E aí eu acho que a gente tem um grande entrave, tá? Vou falar o que acontece hoje. Na prática de mercado, 90% de toda operação com TAC agregado, eles não querem a retenção do INSS, Imposto de Renda, SENAD, que isso onera a transportadora para quem está no lucro presumido e no lucro real, sobre a contribuição patronal, tá? Então, no processo de precificação, a gente precisa também distinguir algumas coisas aqui, tá? Você fala do ICMS, do ISS, PIS e COFINS, mas ainda tem o Imposto de Renda, contribuição social que está fora desse IVA nesse momento, e além da contribuição patronal, que esse ano com a reoneração está em 5%,
a partir do próximo ano 10%, 2027 15%, 2028 volta a 20%. Então, o TAC ele vai ter a opção de apurar pelo IVA. E aí, ele, como é transportador autônomo, quando ele for no posto de combustível lá abastecer, ele também tem um crédito de 28%. A pergunta que eu faço para você, acho que é o Vinícius, né? Vinícius, eu acho que a gente tem aqui algum entrave nesse sentido. Eu não acredito que esses autônomos queiram aderir a isso, uma vez que ele vai pagar tributo. Hoje, você paga o TAC lá sem reter o INSS dele, porque ele não quer, né? Boa parte dos transportadores que operam aqui com a gente, se ele reter, ele fica sem motorista na sua operação. Então, isso vai ter que ser avaliado também, mas pode gerar crédito sim. Briga que ainda vai acontecer, né? Eles ainda vão entrar aí em discussão, né? Porque o volume de agregados aí no nosso Brasil, né? Eles vão entrar ainda aí na briga para ver, né, como que vai ficar essa questão diretamente com eles. Tem uma... o Vinícius já respondeu. GNRE para nenhum caso? Então, a tendência é essa, tá? Porque como a tributação é no destino, não vai fazer mais sentido você pagar ICMS antecipado, ok? Então, a tendência, de fato, Vinícius, é que acabe aí a emissão da GNRE, tá? Vai acabar, né? De acordo com o cronograma de implantação. Vou até botar aqui para a galera esse cronograma aqui também. Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. A transportadora vai poder tomar crédito no frete de PIS e COFINS no modelo exportação? No caso, Juliano, você faz exportação, né? E tem os agregados aqui que tomam crédito, é isso? Faz parte do teu custo. Você vai poder se creditar sim. E aí, a gente vai ter o modelo ali do crédito acumulado. Por mais que você não faça ali a compensação na apuração mensal, que é o que a gente faz hoje ali no lucro real, né? Abate os teus insumos da tua apuração atual, você vai ficar com esse crédito acumulado, podendo abater aí dos impostos federais, ok? Então, é possível sim, desde que ele tenha qualificação para isso, ou seja, ele emita documento fiscal válido para que você acumule esse crédito aí na tua apuração assistida, ok? Tá. Tem uma outra pergunta aqui também interessante aqui, ó. Esse aqui... Consegui identificar, não. Os mesmos créditos poderão ser usados no IBS, CBS, exemplo, seguro, combustível, ou só combustível no IBS, seguro, combustível no CBS. Então, o crédito vai ser amplo, tá? Para ambos, tá? Só que o que a gente precisa perceber que a nota fiscal, ela é rei nesse processo. Quando eu falo nota fiscal, é o documento fiscal. A tomada de crédito vai precisar sempre de um documento fiscal e esse documento precisa estar dentro de uma regra de compliance, ou seja, ele vai ter que ser homologado e, para isso, o que as transportadoras precisam fazer já e o que a gente tem estimulado aqui aos nossos clientes. Você precisa verificar com os seus softwares se eles já estão acompanhando todas as medidas da reforma tributária para a adequação desses documentos fiscais de importação junto com a calculadora da reforma, porque eles vão liberar uma calculadora da reforma tributária e que essa calculadora vai ficar meio que offline, porque o código é público, e isso vai estar dentro do seu software, e ele precisa manter isso atualizado, com todas as alíquotas atualizadas, para que quando você fazer a importação, gere esse crédito na operação assistida para você, tanto para a subida da sua documentação fiscal. Então, vai ter uma tomada de crédito ampla, então vai fazer sentido, a gente percebe que vai acontecer uma forte influência para pejotizar cada vez mais para a tomada de crédito, mas vocês vão tomar crédito em tudo, tá? E ali, Andressa, né? Sobre a não tomada de crédito BS. Aí, Andressa, infelizmente, absorver esse custo. Aí é que está a chave. Você não vai ter margem de lucro. Por quê? Você está tendo uma despesa, não vai poder aproveitar esse crédito, e se você for do lucro real, pior ainda, porque essa despesa, o teu custo vai perder, porque você não vai ter documento ali, idôneo, né, para pegar o crédito ali do seu insumo. Então, assim, de fato, não vai acontecer. Tá? Então, por isso é importante desse teu fornecedor, ele ser, quando a gente fala qualificado, ele pagar os seus impostos em dia, ele emitir documento fiscal para você, ele está te prestando um serviço de acordo com a atividade que ele exerce, porque tem clientes, por exemplo, que prestam serviço de locação e nem no KNAI dele tem locação.
né? Então, é esse tipo de adequação e conformidade que já precisa ser base de análise para vocês já nesse momento, que é para que, se tiver adequar, ter tempo hábil para que isso aconteça. Tá, exatamente. O fornecedor não pagou o tributo, você não tem direito ao crédito. Foi aquilo que eu falei. Tirar um produto da contabilidade, de fazer a escrituração da contabilidade, e hoje o que acontece? O que acontece atual? Certo? Você vai lá, contrata um fornecedor, você escritura essa nota fiscal, se ele não pagar, você toma o crédito. Com a reforma tributária, a contabilidade não tem o que fazer. Então, o que vocês precisam ter em mente? A reforma tributária, ela não vai causar um impacto apenas na contabilidade de uma alteração de lei. Ela vai causar um impacto na forma como as transportadoras operam na sua gestão. Então, vocês vão ter que qualificar, fazer um saneamento de cadastro dos seus fornecedores que vão gerar o crédito, até para você identificar no processo de precificação se esse fornecedor tem ou não direito, porque vai comer a tua margem de lucro e de resultado ali, como a Nath falou. Se você não tiver uma documentação fiscal, a contabilidade não tem o que fazer. Não tem mais jeitinho. O crédito deixou de ser fiscal e passa a ser financeiro, literalmente. E isso vai ter que ser acompanhado de que forma? Diariamente, no portal da Reforma Tributária, uma coisa chamada apuração assistida. Então, para quem está precificando, vai ter que ter um suporte contábil, fiscal, jurídico muito forte para você não perder dinheiro no momento da precificação, uma vez que vamos ter alíquotas diminuindo, outras entrando, e como é que a gente vai fazer esse cálculo matemático? Se a minha modelagem é TAC, eu preciso simular para saber a minha precificação. Vai ficar um pouco mais complexo a precificação no que tange, né? Pelo menos de 2026, de 2027 até 2033, a precificação vai ficar um pouco confusa e vocês vão ter que estar com um suporte muito rápido para fazer várias simulações que tem a ver com os seus fornecedores, né? Porque hoje você não se preocupa tanto, né, com os seus fornecedores, porque você tem um direito ao crédito mesmo se ele não pagar tributo. Agora, no momento que você precificar, vai ter que chegar lá para o cara do supply ou para quem está fazendo a gestão dos fornecedores, como é que está a tomada de crédito? Estou tomando crédito da empresa Simples Nacional? Então, precisa principalmente levantar quais as empresas do Simples Nacional estão me gerando crédito pelo CBS por fora e o IBS por fora. Porque não vai fazer sentido nenhuma transportadora contratar um fornecedor no Simples Nacional. E também não vai fazer sentido o transportador estar no lucro presumido, na nossa visão aqui, pelo menos aquilo que a gente tem simulado, né, Odágio? Isso aí. E a Regina está ali, né? Transportadora do Simples poderá aproveitar crédito? Poderá, Regina. Porém, se ela optar por essa tomada de crédito, ok? Da mesma maneira para ela fornecer. Então, vai ser uma opção que você terá que fazer ali na apuração do teu PG10 mensal, né, que é a apuração do Simples Nacional. Se você quiser fazer pela CBS, você vai deixar de recolher ali no anexo do Simples, ok? E aí também, Regina, você vai ter a possibilidade de fornecer crédito. Por quê? O transportador que fazer essa opção tem a possibilidade de fornecer crédito para o seu embarcador. Então, esse é um ponto de atenção e competitividade. Então, qual é a nossa recomendação? Já avalia aí os seus clientes, né? Qual é o percentual de clientes que pretendem, né, ter essa tomada de crédito? Então, você já vai analisando isso para poder optar, né, ali a partir de 2026, 2027, a melhor forma de apuração do teu PG10, se ele ainda for interessante para você, porque a gente tem grandes cases de sucesso de clientes aqui que estão forçando estar no Simples Nacional, mas a gente sabe que, né, no modelo de negócio do transporte de carga, há grande chance de você ter uma economia tributária. Se você ainda tem essa dúvida, pode chamar o nosso time aqui para fazer esse diagnóstico, porque mais do que nunca a gente tem que redefinir esse regime. Tá bom. E aí, para você que está também, Odágio, até dando insight para a galera que está aqui na parte comercial, né? Às vezes você não tem ali o dono da empresa, você só está atuando na parte comercial. O que você vai ter que ter a percepção? É de que os embarcadores, eles vão evitar em todo momento a contratação direta de empresas no Simples Nacional. Por quê, Gandra? Porque se o Simples Nacional não operar o crédito por fora, ou seja, se for a alíquota de 26 ou 28, ele não vai querer deixar de tomar um crédito de 26% sobre esse transportador que está no Simples Nacional. Então, se você está atuando na parte comercial, vai ter que sentar com o dono da empresa e pedir ele para fazer uma avaliação de qual vai ser o melhor modelo tributário para a transportadora dele,
para que vocês não possam perder competitividade. Porque o que já está acontecendo, tá? Os grandes embarcadores, para quem quer trabalhar para os grandes já estão mandando checklist para as transportadoras, para ver se elas estão se adequando, porque eles vão querer a garantia de crédito. Isso é notório. Então, se você está operando no simples, tem que modelar, se está no lucro presumido, tem que modelar o seu negócio, tem que fazer várias simulações, e para isso tem que ter um time bem qualificado na ponta de contratação, de fornecedores, tem que ter gestão financeira. Uma outra coisa que tem impacto é a questão do fluxo de caixa, tá? Então, gente, eu estou falando de janeiro isso já, a gente começa a testar em janeiro, a gente tem um ano para já começar essa história aí em processo real, que eu acho algo muito curto. Então, assim, falando sobre o cronograma de transição, a partir de janeiro, em outubro agora, já tem diversas modificações nos softwares de TMS, de emissão de documentação fiscal que vocês precisam acompanhar. E em janeiro, já começa o teste, né, Horácio? A gente já tem agora em outubro. Tem, na verdade, 500 empresas rodando o projeto da Receita, né? Empresas aí que foram convidadas a participar desse projeto de teste. Em 2026, a gente começa um ambiente de homologação, né, onde eles vão estar validando esses registros de documentos fiscais. Inclusive, a numeração do CNPJ, ela vai mudar agora a partir de 2026. Assim como teve as mudanças de placa, né, com numeração para alfanuméricos, a gente vai ter essa mudança do CNPJ com o objetivo de quê? Unificar os cadastros para apuração assistida da Receita Federal. O que isso significa, pessoal? Para que o IBS aconteça, o CBS aconteça, tem que ter um cadastro único. Então, o que a Receita entendeu? O CNPJ vai passar a substituir as inscrições municipais, as inscrições estaduais, pelo único número de cadastro CNPJ. Por quê? Nesse portal ali, a gente vai ter esse comitê gestor que vai estar administrando todo esse progresso aí no cronograma, desde o momento que agora começa em 2026, a parte de validação, teste, para que em 2027, todo esse arcabouço ali, toda essa parte de cadastro já esteja validada, testada, para se dar início efetivo a partir de 2027. Foi como aquela época, né, da mudança aí da nota fiscal eletrônica, onde a gente teve os períodos de homologação, para depois migrar para o ambiente de produção. Então, vai ser basicamente assim, no ano de 2026, já obrigatoriamente as empresas vão estar se adequando para esse ambiente de homologação, para que 2027 já esteja tudo rodando, para a gente começar as alíquotas efetivas ali, que a gente vai falar sobre, né, como vai ficar essas alíquotas efetivamente ali no teu documento fiscal. Beleza. E um outro ponto importante, falando sobre como os novos tributos serão pagos, tem algo bem interessante aqui que tem impacto direto no fluxo de caixa das transportadoras, por exemplo, né? Nós vamos ter, né, uma nova sistemática, uma coisa chamada Spirit Payment. Então, o governo ele vai disponibilizar uma plataforma de pagamentos dos tributos. Sendo bem didático para você hoje, como é que vai acontecer, tá? Em alguns casos, não vai ter nem a possibilidade de o transportador não pagar o tributo, que é o que vai acontecer pela opção do Spirit Payment. O que acontece? Você faturou 1 milhão de frete contra o embarcador, beleza. O que vai acontecer? O próprio embarcador já vai reter, na verdade, ele não retém. É o sistema que vai fazer o cálculo matemático da alíquota do IVA. Então, sei lá, 1 milhão de frete que você fez contra esse embarcador. No momento em que ele efetuar o pagamento para a sua transportadora, você não vai receber 1 milhão. Você vai receber 1 milhão menos os 26% ou 28% do IVA, ou seja, vai ser retido na fonte. E aí é onde eu tenho uma visão de oportunidade. O que as transportadoras vão precisar ter? Fluxos de caixa muito bem ajustados, certo? A precificação dela não vai ter direito de errar. Entretanto, quem está no mercado se financiando através do tributo, e você perde ali competitividade em relação a esse cara que ele não paga o tributo e está concorrendo com você, esse cara vai ter que modelar o negócio dele ou ele vai estar fora do mercado. Ou seja, vai ser mais competitivo, por quê? Porque o embarcador, o transportador não vai ter a opção de não pagar o tributo. Por exemplo, hoje é dia 27, né, final do mês. Chegar no dia 31, no final
do mês agora, ou quinto dia útil, se você tem lá a folha de pagamento para efetuar o pagamento e o tributo, qual é a decisão que o empresário toma? Pô, eu prefiro pagar a folha de pagamento, os motoristas, e deixo o tributo para lá. Na reforma tributária, você não vai ter essa opção. Se você não tiver uma boa gestão de caixa, um time bem qualificado, você vai ficar sem fôlego. E aí a sua operação pode capotar, principalmente se você deixar de pagar o motorista ou o motorista agregado que está lá na sua operação. Então, o embarcador vai pagar você menos o tributo, e isso tem impacto direto no processo de precificação. Vocês vão ter que precificar de forma muito assertiva e fazer várias simulações ao longo da reforma tributária para que vocês não possam perder dinheiro ali e perder fluxo de caixa, né? Exatamente. E aí a pergunta do senhor Heron, né? Boa tarde. Novas mudanças estão no presumido. Seria oportuno migrar para lucro real pelas compensações? De fato, mesmo as empresas do lucro presumido, Heron, vai poder se aproveitar desse crédito, desde que esses fornecedores estejam qualificados. Então, por exemplo, no modelo atual, como é que a gente faz a precificação? Você embute ali, repassa no teu frete, independente de você ter esse imposto lá para o teu fornecedor sendo pago ou não. No modelo da reforma, você vai ter que avaliar isso. Eu vou poder tomar crédito, né? Você está ali montando a precificação de uma nova operação. Você vai avaliar os fornecedores envolvidos ali naquela nova operação. Então, você vai ter que verificar isso. Esse fornecedor que está me envolvendo nessa operação, a mesma proporção de crédito eu vou ter nos meus débitos, né? O que eu vou ter de imposto a pagar ali nas minhas saídas, no meu faturamento. Então, assim, a amplitude dos insumos aumentou, porém, o meio como você vai aproveitá-los depende disso aqui, do pagamento efetivo do tributo desse teu fornecedor e também da emissão do documento fiscal, né? Devidamente ali com os campos obrigatórios. E aí tem uma observação, tá, Heron? Grande parte do mercado, falando de transportadora, quando a gente vai fazer o planejamento tributário, a gente sempre pergunta, o seu resultado líquido final ali está em torno de 8%? Grande parte dos transportadores não tem resultado líquido de 8%. E a maioria, às vezes, ou faz a opção de estar no lucro presumido por falta de gestão, né, Darcy? Justamente. Por falta dessa gestão de fornecedores, de cobrança de documentação fiscal. Por isso que, a meu ver, é só uma conta lógica. Hoje a gente tem 3,65% de presunção no lucro presumido. O CBS vai para uma alíquota de 8,3%, 8,8%, né? Justamente. Então, assim, vai em quase igual ao lucro real, né, Ana? Quase ao lucro real. Qual vai ser a grande diferença? Que na mesma proporção do débito, você vai ter a oportunidade de se creditar, o que antes o lucro presumido não permitia. Né? A gente tem a alíquota ali direta, exclui só a tese do século, CMS, né? Exclui o pedágio, mas não tem a possibilidade do aproveitamento, que agora, com a reforma, Heron, a gente vai poder se aproveitar não só daqueles insumos, como eu falei aqui, de PIS e COFINS, mas de todos os insumos ali da cadeia que permite esse aproveitamento do crédito para IBS e CBS na mesma proporção. Então, assim, o que a gente percebe, tá, Soron? É muito mais vantajoso carregar no lucro real, porque se o seu resultado for inferior a 8%, o lucro real vai ser o melhor caminho, ainda mais com essa amplitude de crédito que vai vir com a reforma tributária. Mas isso vai exigir o quê? Gestão, time qualificado e uma boa consultoria por trás para dar orientação dos pontos bem assertivo para ti. A partir de setembro já podemos fazer simulação dos custos tributários para termos equilíbrio na cobrança de frete, nossa média é em torno de 6. A gente consegue já fazer simulação para quem faz frota própria hoje, opera com frota própria, já é possível fazer simulação hoje, né? O que modifica são os taxes agregados, que a gente não tem alíquota de presunção sobre os taxes agregados que tem impacto direto, que isso vai sair agora em setembro, a gente está aguardando isso, tá? Mas para quem opera com frota própria, hoje você já pode fazer. É o que a gente já está fazendo aqui na GR. Sim. A gente já está simulando já dos nossos clientes quais são os impactos, e aí a gente está avaliando os fornecedores deles para ver quais os fornecedores que eles vão ter que alterar, né, se for o caso, ou capacitar esses fornecedores que vão estar para a transportadora. Pessoal, mais alguém tem dúvida aí? A gente já está caminhando para o final aqui já, com o nosso bate-papo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Já que já falei sobre os prédios. Então, a gente vai ter que aguardar, então, senhor, essa decisão de setembro aí.
Alguém tem uma dúvida aí da sua operação, de como isso vai poder impactar? Aqui eu vou falar um pouco sobre as alíquotas, né? Não é a definitiva, né? Mas a gente fica em torno de 26% a 28%. E como vai ser distribuído isso, tá? O IBS em torno de 17,7% e o CBS em torno de 8,8%. IBS vai substituir ICMS, ISS, e o CBS vai substituir o PIS e a COFINS, e a gente tem uma alíquota ali média total em 26% a 28%. Lembrando que não está embutido imposto de renda, contribuição social e a patronal da transportadora, hein? Tá? Nesse modelo IVA, o que foi interessante ali na parte do IBS, né, estadual e municipal, hoje a gente tem alíquotas variando aí de 7% a 22,5%, né, dependendo da operação, se é interestadual, a gente tem a tabela interestadual, e aí o que está em grande votação aí com os deputados, né, os estados, os governadores, é justamente essa unificação das alíquotas ali do IBS, que está estimado para ficar nessa média, né, de 17,7%. Mas aí a gente tem a briga municipal, né, pessoal, que vocês sabem que tem elisão fiscal, tem um município que o transporte de carga é 2%, no outro é 5%, e aí qual foi a estratégia da reforma? Foi também trazer essa unificação de alíquotas, né, esse equilíbrio entre os estados, para que nenhum estado saia perdendo nessa tributação do destino. Mas essa votação antes é uma de grande discussão ainda, que ainda está lá, né, que os governadores estão, não, meu estado tem que ser tanto, principalmente aqueles que detêm de benefício fiscal, estão ali na região de Espírito Santo, Amazonas, que tem Suframa, né, então tudo isso está em adequação, mas assim, na Lei Geral 214 já está estabelecendo ali a média para a gente trabalhar com esses cenários, né? Como é que vai ficar a minha precificação, a minha alíquota, considerando aí a majoração para esse valor de todos no IVA duro, que vai variar aí de 26,5% a 28% nesse primeiro momento, incluindo município, estado e federal, PIS e COFINS. Tá. Agora eu vou dar um insight bem valioso aqui para vocês. Se alguém quiser falar, só levantar a mão aí que eu vou dar disponibilidade, mas vou dar um insight do que vai acontecer também, uma reviravolta no mercado, tá? A gente também aqui é muito forte nas operações de leste maio. Além disso, eu deixei de mencionar para vocês que nós somos uma empresa de tecnologia também. A gente produz tecnologia para o segmento de transporte. Está conosco também aqui um dos patrocinadores desse evento, que é a Simpa Sistema, um TMS aqui que tem ajudado os nossos clientes a ter eficiência também. Não sei se o Serginho está por aí. Está patrocinando, mas falando sobre a operação de e-commerce leste maio, a gente vai ter uma mudança muito bem significativa com a reforma tributária. O que acontece, tá? Insight para vocês, que eu acho que tem oportunidade para a transportadora entrar nesse meio do caminho, se não se adequar a isso. Tem algumas plataformas de tecnologia que o embarcador vem, contrata essa plataforma de tecnologia e pega aqueles caras lá da operação de porta a porta, né? Certo? Atualmente, a maioria das empresas de tecnologia, o que faz? Ela trabalha apenas com uma intermediação. Então, ela vem, contrata uma plataforma e o embarcador vai lá e deposita 1 milhão na conta dela, e aí ela fica lá com 30% da intermediação, os outros 70% repassa lá para os entregadores na porta a porta, e esses caras não emitem documento nenhum. E aí, a intermediadora, a plataforma, emite uma nota de débito para o embarcador para tomar crédito pela contabilidade. Na reforma tributária, essa galera que faz intermediação, o embarcador, para ter direito ao crédito, ele vai ter que gerar o documento eletrônico fiscal de toda essa galera do porta a porta para o embarcador ter direito ao crédito. E aí é onde os embarcadores vão repensar se vai colocar a operação dele dentro dessa plataforma, porque se não garantir a documentação fiscal, ou seja, as plataformas vão ser oneradas pelo valor total, ou seja, 28%, não mais sobre a intermediação, mas sobre o valor total, porque o crédito dos 70% vai ter que ter um documento eletrônico para tomada de crédito. Então, esse é um dos insights que eu tenho aí para as empresas de tecnologia, não sei se tem alguma aqui falando com a gente, vai ter que modelar o seu negócio também, porque vai vir muitas mudanças em relação a isso. Vocês precisam sair desse webinar com a mentalidade é o seguinte, documento fiscal é rei na reforma tributária. Se não tem documento fiscal, ou seja, se esse documento fiscal não existe, né, que é o arquivo XML ou a nota fiscal eletrônica, o CTE, se ele não existe, existe uma DFE que vai surgir todos esses documentos eletrônicos, como a Nath bem falou. A gente vai ter ali a locação, vai ser um documento fiscal. Atualmente não é, mas vai ter
um modelo de documento fiscal eletrônico, onde o seu sistema precisa estar rápido para atender essa nota técnica, para que o seu embarcador tenha direito ao crédito. Então, vai ter uma reviravolta. O que eu percebo para quem está trabalhando no comercial? A oportunidade é agora, de você começar a comunicar que a sua transportadora está se adequando à reforma tributária. É agora que é a oportunidade, porque é o que está acontecendo nesse exato momento. O embarcador, ele está fazendo a mesma coisa que vocês. Estão em algum webinar, estão estudando, e o que ele vai fazer? Quem são os meus fornecedores que estão se adequando à reforma tributária que vai me garantir o crédito? O momento do comercial é agora. Quem tiver posicionado, antenado nas simulações de como vai entender essa operação, de como construir essas simulações, vai sair na frente, galera. Vai sair na frente. Pode ter certeza disso. Esse é o momento. E aí a gente tem esse checklist, né, adequado aí para as operações de quem já dos nossos clientes, né? E aí o prazo e comunicado aos clientes e fornecedores. A gente já tem grandes clientes aqui recebendo pesquisas, né? Relatórios, como é que está essa adequação, como é que está? E vocês em breve vão estar recebendo isso também, justamente para cumprir essa tarefinha, esse dever de casa. E detalhe, né? Ele precisa preparar a transportadora para mandar essas informações para os fornecedores dele, né? Fornecedores dele, justamente. Então, o teu time aí também precisa estar preparado, né? Toda a parte fiscal, comercial, para estar com esse ambiente já bem entronizado da reforma, porque já é real. Por mais que seja ali, né, início de validação 2026, a partir de outubro agora a gente já tem mudanças significativas que vocês precisam estar antenados e perto dessa informação para garantir a manutenção da tua transportadora aí no mercado, precificando certo. E aí a gente deixa algumas recomendações, né? Principal delas já é começar a fazer isso. Quem dos teus fornecedores, qual regime que ele pratica hoje? Ele vai ter capacidade de fornecer essas informações? Então já faz essa volumetria. Quem são aqueles que são de Simples Nacional? Quem é TAC? Então, toda essa gama de informações vocês já começam a reunir desde agora. Não deixe para 2026. Já começa a fazer esse trabalho aí, como você falou, comercial sai na frente, porque já é um diferencial. Opa, já vou me antecipar aqui com a garantia das informações para minha tomada de crédito. Mesma coisa, pessoal, de compras. Verifica aí os teus fornecedores homologados. Quem são eles? Analisa esses perfis de clientes e fornecedores para melhor decisão aí já para 2026. Pessoal, tem muito insight, né, para liberar para vocês, tem muita questão de planejamento de troca de ativo, equipamento, a gente está muito antenado em todos os pontos que está acontecendo da reforma tributária. Volto a dizer, no transporte rodoviário de cargas, o nosso escritório, ele só faz contabilidade para transportadora, o nosso foco é esse, então a gente só estuda a reforma focada no nosso segmento. A gente já apontou diversos, não dá para falar tudo aqui, mas até com o planejamento de compra de veículo, você tem um planejamento tributário que ajuda você a vender e gerar crédito para você. Então, assim, o princípio do direito tributário ele permanece, mas a forma de cálculo muda e a forma de pagamento também muda de forma bem significativa. E o empresário precisa entender que o jogo, certo? O jogo desse negócio não está só na contabilidade. Agora, a gente vai precisar ter um time contábil muito qualificado, mas não é a contabilidade que vai resolver. A gente vai ter que ter o comercial muito bem treinado, a gente vai ter que ter o cara que são os fornecedores muito bem treinados, porque se não tiver direito ao crédito, a contabilidade não tem o que fazer. Não vai ter o que fazer. Então, vai ter que ter muito trabalho consultivo, equipe. Aqui a gente tem orientado a criação de vários squads para simulações dentro das transportadoras, e essas simulações não podem envolver apenas o comercial, tem que estar o cara de todos os setores envolvidos, financeiro, a contabilidade, para um processo de discussão. E é isso. Alguém quer falar aí? Alguém abriu uma fala aí, ó. Deixa eu abrir aqui o microfone aqui, ó. Permite o microfone. Pode falar aí, ó. Tá comercial aqui para mim. Boa tarde, José. Com relação ao IBS e o CBS nas exportações, a gente já tem ali a questão da incidência do fator gerador. Vai ter alguma mudança significativa? Então, José, né?
Sim. Então, José, o princípio do direito tributário, ele foi mantido com a reforma tributária, né? Então, está em legislação federal sobre isso, não teve nenhum tipo de alteração. Então, você que executa frete destinado à exportação, você não vai ter o pagamento desses tributos, mas você vai ter direito ao crédito. Então, quem opera para esse tipo, nesse mesmo modelo, existe uma tendência de você ficar com crédito, e esse crédito pode ficar acumulado, ou você pode pedir ressarcimento desse crédito também, e aí de acordo na operação assistida. Ou você pega o ressarcimento, ou você transfere para o crédito para o próximo período de apuração. Então, não vai haver aumento de tributo no caso ali das exportações, de fato, permanece do jeito que está, do jeito que é hoje, tá? Tem mais alguém com dúvida aí, galera? A gente já ultrapassou até uns 20 minutos aí, mas eu vou abrir mão aqui para vocês aqui, quero ouvir todos vocês aí. É Lízia, isso? Deixa eu abrir aqui. Ué, saiu aqui agora ela. Opa, Lízia. Cortou aqui para mim, eu acho que ela saiu, hein? Opa, Lízia, vamos lá, eu vou aqui, ó. Pode falar, Liz. Tá mutado o teu microfone aqui para mim, não tá saindo. Ela não foi, mano. Lízia, cadê você? Beleza, pessoal? Tem mais alguém enquanto a Lízia tenta falar aí? Está mutado o meu microfone. Ok. Levanta a mãozinha aí, Lízia, só para a gente identificar você aqui, para a gente habilitar. Calma aí. Consegue habilitar aí, Ives? Não. Deixa eu ver se eu consigo habilitar ela aqui. Calma aí. Vê se consegue falar agora, Lízia. Calma aí. Agora vai, hein? Agora sim. Ok. Agora foi. Vai. Boa tarde, meu nome é Lisier, sou da transportadora Evelyn. Então, quer dizer que a gente só consegue se creditar se a nossa cadeia anterior, vamos dizer assim, pagar o tributo. Exatamente, Liz. Essa é uma mudança muito drástica na reforma tributária, como eu disse para você. A gente não tem o que fazer na contabilidade. A sua gestão, né, dentro da operação assistida, a galera que faz as contratações dos seus fornecedores, vão ter que fazer um saneamento de cadastro muito forte, intenso, e algumas vezes vai ter que até capacitar os seus fornecedores pela falta de conhecimento da contabilidade deles para atender a vocês. Então, por que eu falo que é um processo, ele é muito rápido isso, com uma transformação muito significativa, vai ter um impacto muito real. E eu acredito que não vai ter prorrogação desse prazo. Vou te falar por quê. O governo federal ele pegou no Banco Mundial uma captação de recursos apenas para a tecnologia da reforma tributária. Os caras estão muito dinheiro para a base tecnológica. Então, eu vejo que não vai ter como prorrogar a reforma tributária. O que a gente precisa fazer o quê? É antecipar cada vez mais, fazer um checklist, pontuar treinamento do time interno, porque, como eu falei, não mexe só com a sua contabilidade, mexe com a gestão e o modelo de negócio. Algumas transportadoras, como disse para você, vão ter que remodelar. Imagine se o crédito presumido não for nenhuma vantagem que sair agora em setembro. Então, vai ter que ter... A minha preocupação é que eu faço tudo corretamente. Só que o meu crédito vai depender do outro que eu não sei. Por mais que você faça um cadastro, por mais... É difícil você depender do outro. Porque eu consigo treinar a minha equipe. Eu consigo contratar consultorias, o jurídico. Isso minha empresa já tem. Então, ela está redonda. Porém, eu sei que não vai ser só isso que eu vou precisar, pelo jeito. O que acontece, Liz? Hoje você não tem o conhecimento se o seu fornecedor paga o tributo ou não. Como a reforma tributária na apuração assistida, você vai ter esse conhecimento. Você vai visualizar em tempo real isso. Entendeu? Quando ele subir um documento fiscal na apuração assistida, você vai saber se esse documento está gerando crédito ou não para você.
Hoje você não consegue. E aí é onde você vai ter que caçar novos fornecedores, se esse cara não se adequar, ou se você não conseguir encontrar outro, ter que sentar, negociar com ele, rever o preço, ajudar ele a negociar. Porque no mercado a gente sabe que tem uma escassez de profissional que é uma cadeia de fornecedor dependendo. Manutenção, por exemplo, é uma dor de todos os nossos clientes, cara. A manutenção, assim, é uma dor. Então, assim, já tem poucos profissionais bons no mercado. Então, você vai ter que ajudar esse cara a se regularizar para que vocês possam ter eficiência tributária. E vai ter que fazer várias simulações, entendeu? Principalmente listando seus fornecedores do Simples Nacional. Qual é o impacto que tem de 26% ou 28% desses fornecedores na sua operação para a carga tributária? Então, vai exigir de você várias simulações o tempo inteiro. Entendi. Ok, Beleza? obrigada. Mais alguém, pessoal? Eles vão aparecer, Marcelo, através de documento fiscal, através da nota fiscal eletrônica, tá? Você vai ver no painel de operação assistida se o documento está validado e se o crédito do seu fornecedor for extinto. Quando o crédito do fornecedor for extinto, você vai ter o direito ao crédito após 3 dias, tá? Ele pagou hoje, o seu fornecedor pagou hoje, você só tem direito a esse crédito 3 dias depois. Aí você vai lá na operação assistida e aproveita esse crédito, tá? Show? Pessoal, nós estamos caminhando para o fim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tem muitas outras coisas para falar, mas o tempo ele é muito pequeno. Se você puder seguir a gente lá no nosso Instagram, lá, né, CEO_Gandra. A Dargi, fala o seu Instagram. Dargi Souza, com S. Dargi Souza, segue a gente lá no Instagram. A gente colocou aí nas nossas redes. E, pessoal, é importante estar acompanhando, convoca aí todo o seu time, né, para essa qualificação, todos os departamentos. Ter uma contabilidade também como a GR é muito importante nesse processo de mudança, porque a gente tem esse perfil colaborativo, né, e soma forças, né, com toda a operação lá da ponta. Então, a gente tem treinamentos, capacitação de equipe para acompanhar vocês nesse processo. Então, assim, mais do que nunca, né, em todo esse processo de mudança, a reforma foi muito esperada. Por quê? Traz essa simplificação e clareza. Porém, até lá, e também em determinado momento, redução de obrigações acessórias. Só que até lá é um processo de construção, né, de 2027 a 2033, a cada ano, a gente vai ter uma evolução nas mudanças. Então, assim, a gente está com esses webinars aqui periodicamente, vamos ter aí outros temas, né, voltados para a reforma, para o transporte de carga, e aí vocês podem trazer insights do novo, tragam suas dúvidas, porque esse é o objetivo, né? A gente trazer aqui análise, estudo de caso, né? Os nossos próximos encontros com mais cálculos, isso, nossos livros aqui vai falar sobre... A gente já está construindo um livro da reforma tributária, já vendo os impactos, mas a gente já tem alguns aqui, por exemplo, pode somar com vocês, Departamento Pessoal para o Transporte Rodoviário de Cargas, aqui instituído pela Josélia, que é especialista em departamento pessoal. A gente tem um livro aqui de como atrair e converter motorista para a operação do Last Mile. Então, a gente, além de ser um escritório de contabilidade, somos uma empresa de tecnologia, mas a gente tem algumas soluções de treinamentos. Esse treinamento aqui, por exemplo, a gente deu para a Magazine Luiza, né, o processo dos gestores deles aqui. Atualmente, nós somos instrutor da barreira fiscal também entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse livro aqui, Sonegação Fiscal, Combate, Sonegação Fiscal. Temos o livro de como contratar TAC, motorista autônomo, muitas dúvidas em relação ao TAC. Então, a gente tem muito material e conteúdo no segmento de transporte para ajudar. Temos o ICMS, SS no transporte, a legislação de todo o Brasil mapeada atualmente hoje. O ICMS, por exemplo, vai ter uma demora ainda até chegar, mas hoje a gente já tem isso tudo bem mapeado e... Se quiser chamar a gente aí para um processo de consultoria, entender um pouco melhor o que a gente faz, a gente está muito aberto. Nosso objetivo aqui, a gente tem como propósito de vida, de missão, realmente ajudar o transporte rodoviário de cargas. Como eu disse para vocês, desde 2003, comecei como office boy na transportadora, foi para a parte de operação, financeiro, até a gestão do negócio, até que eu pedi demissão, falei assim, agora eu vou montar uma consultoria especializada no transporte rodoviário de cargas para trazer eficiência, ajudar os transportadores a ter eficiência, e é isso que a gente faz dentro aqui do nosso negócio, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu não sei se a galera consegue habilitar aí a câmera aí, se possível, quiser reagir aí para a gente só capturar aqui a tela, fazer uma foto aqui para a gente colocar nas nossas redes sociais, nosso LinkedIn.
também lá da GR, também foi um prazer, tá legal? E estamos à disposição, qualquer dúvida, o pessoal pedir material, eu vou organizar o material por e-mail. Eu não sei se tem como mandar um certificado para eles de participação do workshop. Sim. Ó, o meu time de marketing falou que vai mandar um certificado de participação desse workshop. Isso já aí, você já manda para o seu cliente, entendeu? Dizendo que você já está antenado, uma estratégia comercial, entendeu? Exatamente. A gente tem feito esses webinars com os nossos clientes aqui internos, né? A gente tem uma agenda semanal e aí a gente pontua o dado do cara mesmo, né? Ó, esse dado aqui vai alterar nisso e tal. E os nossos clientes, o que eles estão fazendo? Estão pegando esses óculos, tirando foto e mandando para o cliente deles, já para dizer, não, se antecipar aos embarcadores. A galera do comercial vai ter oportunidade, galera, porque agora é revisão de cadastro em todos os embarcadores, tá? Quer dizer, da mesma forma que você está olhando para os seus fornecedores, imagina o embarcador, é isso que ele vai fazer, entendeu? Vou aproveitar de te tirar uma dúvida, aquela classificação da Receita Sintonia tem alguma coisa a ver? Que é aquele a mais? Tem. Esses contribuintes estão sendo eleitos porque são bons contribuintes ao olhar da Receita, então eles vão ter preferência na análise dos processos administrativos, pedidos de ressarcimento, compensação, e vão ser contribuintes bem vistos ali na apuração assistida, tá? Então, se você já recebeu esse comunicado... Aí, quando eu recebi, falei, nossa, não vai mudar nada. Aí, passou um mês, aí veio a questão da tributação, falei, poxa, acho que vai... Então, isso significa que você está em conformidade, né? E aí é um contribuinte habilitado a fornecer crédito, né? Então, você já está aí no rol de fornecedores, né, habilitados. Legal, brigadão. Beleza, pessoal, vou fazer aqui o print aqui da foto aqui. Show? Só um minuto aqui, calma aí. Deixa eu passar para a segunda tela aqui. Rapidinho, galera. Só um minuto. Se puder abrir a câmera aí, ajuda a gente. Vamos lá. Opa. Foi mais um. Manda a foto para a gente. Já quer mandar para o cliente também a foto, né, que dá participação, né, Adi? Página 3, foi. Vamos lá para 4. Foi. Se você não está lá no nosso grupo de WhatsApp, mantenha lá no grupo do WhatsApp lá que a gente vai toda a modificação na reforma tributária, o que acontecer na reforma tributária no transporte, nós vamos manter aquele grupo atualizado lá, tá bom, pessoal? Até para as próximas aulas, né, webinars, incentivos, treinamentos. E, pessoal, contem aí com a GR, né, nesse processo de mudança. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. E conte conosco, com o nosso time, com a nossa especialidade, para estar colaborando com vocês nesse momento, né? Porque toda mudança gera aquele leve transtorno, né? Para um bem maior lá na frente. E aí, tendo o nosso time aí como parceiro, vocês vão ter sucesso também nessa jornada de mudança, né? E transição aí com tranquilidade. Opa. A última, pessoal. Agora foi todos, cara. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Sucesso a todos nós. Grandes oportunidades estão vindo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.